Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu queria, nesse momento aí de dúvida, né? Eu acho que a gente está compartilhando um monte de coisa, está cada um dando a sua opinião, mas a gente não está se atendo realmente ao que a igreja fala, né? Hoje eu queria falar sobre essa proposta de jejum no domingo e que está gerando muito boato, muita coisa que as pessoas estão dizendo, não sabem, não conhecem ou simplesmente querem que seja isso. Eu sou bem sério para vocês, eu não sou um biblista, não sou estudioso, não sou teólogo, não sou seminarista, não sou padre, não sou diácono, mas sou uma pessoa sedenta, uma pessoa fiel à igreja, uma pessoa que busca esse caminho incessante. E o conhecimento, né, eu acho que é tudo. A única coisa que não podem tirar de nós é o conhecimento. De resto, podem roubar tudo, menos o teu conhecimento. Eu queria partilhar hoje rápido, tá? Eu vou ser breve, mas tem muita coisa que eu vou colocar hoje, tá bom? Para a gente poder entender o que a igreja acha do jejum no domingo, tá bom? Então, eu fui um pouco a fundo, mas também não fui tanto. Então, talvez para alguns seja superficial, mas talvez, vamos dizer assim, para os grandes estudiosos, mas talvez para nós que somos leigos e que estamos no dia a dia das celebrações, estamos nessa quarentena e vivendo a nossa quaresma também, talvez isso seja o suficiente para a gente, pelo menos foi para mim. Espero que eu possa te ajudar. Queria que vocês abrissem aí no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo do 6 ao 7. João 5, do 6 ao 7. Vamos lá. Ele vai falar assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava... aqui o Senhor chega naquele tanque de Betesda, né? O Senhor estava voltando por causa de uma festa, né? Estava subindo para Jerusalém e no caminho tinha esse campo lá de Betesda, onde a água se movia e os paralíticos, as pessoas doentes que tinham algum problema corriam, que elas eram curadas porque eles diziam que um anjo desceu ali. Então eles iam correndo para poder receber essa bênção na vida deles, essa cura. E o Senhor estava passando e viu um paralítico que não conseguia ir até lá. Então vamos ler aqui, 6 ao 17. Se eu chegar lá, né? Jesus, vendo-o deitado, falando do paralítico, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim havia 38 anos, havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina. Quando a água é agitada, ao chegar outro já desceu antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado. Tomou o leito e se pôs a andar. Ora, esse dia era um sábado, os judeus, por isso disseram ao homem curado: é sábado e não te é permitido carregar o leito. Ele respondeu: aquele que me curou disse: toma teu leito e anda. Eles perguntaram: quem foi o homem que te disse: toma teu leito e anda? Mas o homem curado não sabia quem era. Jesus havia desaparecido, pois havia uma multidão naquele lugar. Depois disso, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: eis que estás curado. Não pequeis mais, para que não te suceda algo ainda pior. O homem saiu e informou os judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia tais coisas no sábado, que era um dia reservado, que não podia se trabalhar. Mas era um dia de culto somente. Mas Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
esse milagre, ele mostra muito bem que o Senhor, apesar do próprio Senhor ter passado essas regras para Moisés, ele não podia se limitar a uma regra, entendeu? Que era uma regra, vamos dizer assim, essas leis eram leis de conduta para que aquele povo se endireitasse. Ele não podia, ele era a própria lei, então ele não precisava seguir, entendeu? Aí em Marcos 2, 18 ao 20, agora a gente entra no jejum propriamente dito. Marcos 2, 18 ao 20. Aí vai falar assim a palavra de Deus. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam e vieram dizer-lhe: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo estiver com eles, não podem jejuar. Eles virão, porém, que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão naquele dia. Então, ou seja, naquele dia que o Senhor fala, enquanto nós estivermos aqui, enquanto o Senhor não voltar, nós necessitamos desse jejum, nós necessitamos de arrependimento, entendeu? O Senhor não define dias aqui na palavra de Deus, mas, como eu costumo dizer, principalmente para irmãos que são evangélicos, né? A nossa igreja, ela não foi montada em cima de um livro. A palavra de Deus é fundamental, a Bíblia é fundamental para nós católicos, mas a palavra ela surgiu dentro da igreja. A nossa igreja foi criada e foi construída em cima de Jesus Cristo, e a palavra de Deus é a palavra dele, que com o decorrer do tempo a própria igreja juntou esses livros por inspiração divina, e hoje nós temos essa bênção. Mas nós temos a tradição, nós temos o Código de Direito Canônico, nós temos o Catecismo da Igreja Católica, que não são contraditórios à palavra de Deus, mas que nos ajudam a instruir a nossa vida como católicos, como cristãos, nos ajuda a viver a liturgia da igreja, das celebrações. Então eu queria que a gente lesse agora. Quem não tiver, não tem problema, tá bom? Mas eu vou pegar agora o Código de Direito Canônico. Tá aqui, tá? Quem tiver, pode acompanhar aí. Código de Direito Canônico, número 919. Quem vai receber a Santíssima Eucaristia, abstenha-se de qualquer comida ou bebida, executando-se somente água e remédio no espaço de ao menos 1 hora antes da Sagrada Comunhão. Isso está no Código de Direito Canônico número 919. O que ele está querendo dizer aqui? Quem diz que no domingo nós não podemos fazer abstinência, está mentindo. A gente precisa fazer abstinência para a Eucaristia. A Eucaristia a gente precisa estar, como o Código de Direito Canônico pede, há pelo menos 1 hora em jejum. Abster-se de comida é jejum. Então essa é a primeira coisa. Então só para a gente poder entender, eu não quero ir contra ninguém, sabe? Eu não quero... Na verdade esse vídeo até, só para a gente poder entender também, é um vídeo para católicos, ou para quem quer viver essa realidade, entendeu? Da Igreja Católica, de cristãos, entendeu? Quem for contra, não tem problema não precisa nem comentar, mas quem for católico, vamos buscar mais. A nossa igreja, ela nos ensina tudo, tá bom? Então vamos lá. Então aqui o Senhor fala já desse jejum que a gente precisa fazer todo que a gente for receber a Eucaristia. E a gente vai seguir, vai continuar aqui com o Código de Direito Canônico 1246, tá? Agora. Vamos lá, 1246, tá aqui. Código de Direito Canônico, número 1246. O domingo, dia em que
Por tradição apostólica se celebra o mistério pascal, deve ser guardado em toda a igreja como o dia de festa por excelência. Aí no 1250 ele vai dizer assim: os dias 1246, 1250 agora. Os dias e tempos penitenciais em toda a igreja são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma. E no tempo da quaresma nós temos domingos. Então, até agora não tem nada, a igreja não diz assim, ó, você não pode jejuar no domingo. Até agora a gente não viu nada disso. Entendeu? Por enquanto são instruções litúrgicas. A gente vai ver no Catecismo da Igreja Católica também. Destrinchar, gente, a nossa doutrina, destrinchar a nossa igreja. Não vamos simplesmente falar o que a gente acha, simplesmente porque a gente achou legal. Procura fonte, estuda, busca. Aqui no Catecismo da Igreja Católica, a gente vai para o parágrafo 540, tá bom? Vou ler só um trecho desse capítulo. Vem dizendo lá no final desse capítulo, no final do parágrafo 540, vem dizendo assim: a igreja se une a cada ano durante os 40 dias da grande quaresma ao ministério de Jesus no deserto. Ou seja, esses 40 dias que Jesus passou no deserto, que nós hoje revivemos por virtude da Páscoa que virá, o Senhor jejuou durante 40 dias. Não diz que ele, na época era o sábado, nos sábados ele não jejuava. Ele jejuou durante todos os dias dos 40 dias que ele passou no deserto. Foi um jejum permanente. E nós estamos falando de um dia que em momento nenhum a doutrina fala que a gente não deve jejuar no domingo. Aí eu queria agora falar com vocês sobre a exortação apostólica Dies Domini, de 1998, escrita pelo Papa João Paulo II, para nós São João Paulo II, né? Então, documentos da igreja que para nós é importante a gente também levar em consideração isso, porque aí a gente consegue entender que a igreja não é contraditória, ela não se contradiz. A igreja, muito menos com a palavra de Deus, você vê que tudo está ligado, né? A exortação apostólica, no número 55, né? Número 55, eu estou lendo no celular, por isso que essa luz na minha cara, tá? Número 55, ou seja, é fácil de encontrar isso na internet, gente. Entendeu? Ele tem o título, essa parte, né, da exortação, de A Alegria Plena de Cristo. Aí fala assim, né? Bendito seja aquele que elevou o grande dia do domingo acima de todos os dias. Os céus e a terra, os anjos e os homens abandonam-se à alegria. Estas loas da liturgia maronita testemunham bem as intensas aclamações de alegria que sempre caracterizaram o domingo nas liturgias ocidentais e oriental. Historicamente, ainda antes de ser vivido como dia de repouso, aliás, não previsto então no calendário civil, os cristãos viviam o dia semanal do Senhor ressuscitado, sobretudo como um dia de alegria. Por que ele diz aqui que não previsto ainda, né? Como no calendário civil, um dia de repouso. Para a gente o domingo é um dia de repouso, né? Mas na época, os judeus, os primeiros cristãos, eles celebravam isso, mas eles não tinham assim um domingo como dia de descanso. Eles continuavam vivendo a vida deles. Depois, com o tempo, né, com a doutrina católica, com a palavra de Deus sendo mais disseminada e a igreja crescendo, é que o domingo foi colocado assim como um dia de descanso para o mundo inteiro, não só para a igreja.
Então nessa época não era ainda. Que todos estejam alegres. Tá certo. E esse dia o Papa diz aqui que é um dia de alegria. É um dia de alegria, né? Então por isso que muita gente prefere não jejuar. Não tem problema nenhum. Que todos estejam alegres no primeiro dia da semana. Lê-se na Didascália dos Apóstolos, a manifestação da alegria era visível também no uso litúrgico, mediante a escolha de gestos apropriados. Aí aqui vem falando sobre Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, fazendo-se intérprete da consciência geral da Igreja, põe em evidência tal caráter da Páscoa semanal. Ele dizia assim: omitem-se os jejuns e reza-se de pé como sinal da ressurreição. Também por isso se canta todos os domingos o Aleluia. Mas na verdade a gente não canta todos os domingos o Aleluia. Mas na época de Santo Agostinho, sim. E essa interpretação de Santo Agostinho é exatamente dessa alegria que nós devemos viver no domingo. E eu queria também compartilhar com vocês uma anotação que eu fiz aqui, que a alegria é um fruto do Espírito Santo, né? Basta você consultar lá em Romanos 14, 17 e em Gálatas 5, 22. A alegria é um fruto do Espírito Santo. E o número 57 dessa mesma encíclica, dessa mesma exortação apostólica, o Papa João Paulo II ele fala assim: assim, para aprender completamente o sentido do domingo, é preciso descobrir nesta dimensão da nossa existência de crentes. É certo que a alegria cristã deve caracterizar-se toda a vida, e não só num dia da semana, mas o domingo, em virtude do seu significado de dia do Senhor ressuscitado, no qual se celebra a obra divina da criação e da nova criação, é, a título especial, um dia de alegria, mais ainda um dia propício para educar a alegria, descobrindo novamente os seus traços autênticos e as suas raízes profundas. Na realidade, a alegria não deve ser confundida com fúteis sentimentos de saciedade e prazer, que inebriam a sensibilidade e a afetividade por breves momentos, mas depois deixam o coração na insatisfação e talvez mesmo na amargura. Do ponto de vista cristão, ele é algo de muito mais duradouro e consolador, conseguindo mesmo, como o comprovam os santos, resistir à noite escura da dor. De certo modo, é uma virtude a ser cultivada, né? Gente, então o que acontece? Essa alegria também, ela não se contrapõe a um jejum, entendeu? Porque é uma alegria cristã, não uma alegria que a gente vive no mundo aí, né? E a título especial, um dia de alegria. Então, não vamos confundir a alegria do domingo com a alegria do carnaval. São alegrias diferentes, entendeu? E aí a gente vai voltar aqui pro Catecismo da Igreja Católica, tá bom? No parágrafo 2849, vai vir dizendo assim: ora, tal combate e tal vitória não são possíveis senão na oração. Por sua oração, Jesus venceu o tentador, desde o começo e no último combate de sua agonia. E a sua agonia que Cristo nos une neste pedido a nosso Pai. A vigilância do coração é lembrada, a vigilância em comunhão com a de Cristo. A vigilância consiste em guardar o coração. E Jesus pede ao Pai
que nos guarde em seu nome. O Espírito Santo procura nos manter sempre alerta para essa vigilância. Esse pedido adquire todo o seu sentido dramático no contexto de tentação. Pede a perseverança final. Eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia. Feliz aquele que vigia, que está em oração. Aquele que realmente está se preocupando com essa preparação para o encontro do Senhor. Feliz aquele que vigia. O Senhor cita o livro do Apocalipse, em que ele fala isso. Ou seja, em via de regra, o domingo não é um dia de penitência. Não é, definitivamente. Mas se você se sente tocado, ou até mesmo na quaresma, você deseja jejuar ou fazer alguma penitência por propósito próprio ou quaresmais, você pode e deve fazê-los. Citado. Não são duas realidades incompatíveis. Blá, blá, blá. Não são duas realidades incompatíveis. Não observa o calendário litúrgico. Como diria Padre Paulo Ricardo, eu recomendo inclusive que vocês possam estar assistindo um vídeo dele fazendo uma explicação, uma orientação sobre jejum na igreja, sobre a liturgia. Foi de onde eu tirei muito a dúvida para fazer esse vídeo agora, para que a gente pudesse se instruir e entender melhor, né? E queria pegar aqui a passagem de Jonas, tá? Profeta Jonas, capítulo 3, versículo do 8 ao 10. Pega aí agora. Jonas 3, de 8 a 10. O Senhor recebe um chamado do Senhor para ir até Nínive, que era uma cidade pagã. Era um povo que cultuava outros deuses. E lá em Nínive, quando ele chega, a palavra de Deus diz que ele entra e ele começa a propagar, começa a pregar ali, começa a profetizar e dizer que o Senhor disse que em 40 dias aquela cidade seria destruída. Eles decidiram esse jejum, né? E aqui e o próprio rei também aceitou esse jejum e decretou um jejum geral para que o povo ali fosse salvo, para que o Senhor se compadecesse deles e não os eliminasse, entendeu? E ele decretou assim, né? Cobrir-se-ão de panos de saco, invocarão a Deus com vigor e se converterá cada qual do seu caminho perverso e da violência que está em suas mãos. Quem sabe, talvez Deus volte atrás, a repor de sua ira, de modo que não pereçamos. Meus amigos, a gente tem respaldo na palavra de Deus, a gente tem respaldo no Catecismo da Igreja Católica, a gente tem respaldo no Código de Direito Canônico, a gente tem respaldo para qualquer uma das duas situações. Se você, meu amigo, não quer jejuar, você acha que não cabe no domingo jejuar, glória a Deus, faça isso. Faça isso. Faça isso, que a tradição e o costume te respalda. Agora, meu irmão, se você se sentiu tocado, se você se sentiu chamado a fazer esse jejum, porque o chamado que foi feito foi para todas as pessoas que têm fé e que creem. Se você tem essa fé, se você crê, e como nós vemos, não há nenhuma restrição, ou seja, se você é católico, não há nada que te impeça de jejuar, você não vai estar indo contra a tua igreja. Não há nada. Não há nada dizendo que você não pode jejuar no domingo. Então eu digo para você, faça isso.
Faça isso, meu amigo. Jejue. Peça ao Senhor, se arrependa dos seus pecados, para que essa pandemia acabe. Não importa se é domingo, não importa. Pode jejuar. Eu queria finalizar aqui com as palavras do padre Paulo Ricardo mesmo, né? Vou colocar aqui, como eu falei, o link do vídeo que eu busquei muito dessas informações. Quem quiser assistir, fica à vontade. A igreja indica o caráter de alegria do domingo, mas não impede que nós vivamos também a penitência. Portanto, meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E fique à vontade para jejuar ou não nesse dia de domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus abençoe e até a próxima.